Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sábado, mais um sábado. Pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, estamos nós mais uma vez aqui reunidos. Eu, Alexandre Fico, para o programa Evangelho Genuíno. Com seu sangue remido. Hoje eu quero tratar de um assunto sempre muito discutido na igreja, sobre a ira de Deus, a perfeição da ira de Deus. As pessoas tiraram todos os atributos de Deus, deixaram aquilo que é mais interessante, principalmente em algumas pregações. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre a ira de Deus, porque a ira de Deus é perfeita e santa, como todos os atributos de Deus são. Eu entendo que muitas pessoas acabam não gostando de falar da ira de Deus porque é algo que causa um pouquinho de incômodo para algumas pessoas, né? E no profissionalismo que nós vivemos do Evangelho hoje, realmente você falar da ira de Deus acaba não sendo um bom negócio. Acaba não sendo um bom negócio porque as pessoas recebem para pregar, né? Então, quando você recebe, você tem que pregar aquilo que as pessoas querem que você pregue. Então já é dito que você vai pregar, quando eles contratam o pregador, já manda qual que é a nomenclatura, qual que é aquilo que tem que ser pregado durante aquele período que se vai falar, né? E eu não tenho problema com isso, porque graças a Deus eu não recebo para pregar, então eu falo aquilo que o Espírito Santo mandar falar. E a ira de Deus é algo importante, porque o Salvador do mundo, Jesus Cristo, foi a pessoa que mais falou sobre a ira de Deus, sobre o inferno. Tudo isso porque ele amou o mundo e com certeza ele não gostaria que as pessoas conhecessem a ira de Deus, conheceram o juízo que está por vir, e por isso ele suportou tudo isso. Por isso ele suportou tudo isso por amor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa ira perfeita. Antes de tudo, eu gostaria que nós orássemos, depois nós vamos a um louvor. Ninguém explica a Deus, é isso, né, Lucas? Ninguém explica a Deus, né? E não há como explicar. Não há como explicar a Deus. Nós não sabemos por que Ele nos escolheu. Nós não sabemos por que Ele aprove exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Eu muitas vezes pensando, não questionando, jamais questionando, mas pensando por que Deus agiu de misericórdia sobre a minha vida. Eu sabendo que eu não sou merecedor de nada, pelo contrário, Ele poderia ter me deixado da maneira que eu estava, me perdendo
no meu egocentrismo, me perdendo naquilo que eu achava que era mais importante na minha vida, dinheiro, carros e etc. Ele poderia ter deixado. Eu não sei porque ele não quis, mas também não questiono. Eu só tenho que agradecer, cair com a face no chão e agradecer. Agradecer enquanto eu tiver o ar para respirar nessa terra. E eu quero agradecer, aproveitar que eu estou respirando e essa oportunidade que Ele está me dando de falar do Evangelho e agradecer. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez eu peço licença a levantar a voz a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Pai, por mais essa tarde. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que está sintonizado nessa rádio ou nos aplicativos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que a Tua bênção esteja sobre cada um deles, Pai. Nós agradecemos por essa rádio, nós pedimos que essa rádio cada vez mais fale do Teu Evangelho verdadeiro, Senhor. Levante homens, levante mulheres, Pai, para falar do Teu Evangelho, Senhor, aos quatro cantos da terra, nas rádios, na televisão, mas que o Seu Evangelho seja proclamado com verdade, Senhor. Agradeço também pela vida do Lucas aqui, que está nos ajudando, Senhor. Continue capacitando, Pai, na sua profissão. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque nós respiramos. Hoje estamos mais uma vez com os olhos abertos, mais uma vez podendo, Senhor, glorificar e santificar o Teu nome, Senhor. E pedir que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, através das nossas atitudes, muitas vezes falhas, muitas vezes sem força, muitas vezes pensando em desistir. Mas, Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos fortalecendo, nos deixando em pé, e que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, possa, Senhor, guiar os nossos passos rumo à eternidade, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por o Senhor ter suprido as nossas necessidades, as básicas, as diárias. Seja glorificado através de nossas vidas. Seja glorificado através dessa palavra que falaremos no rádio, Senhor. Tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida Ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Programa Evangelho Genuíno. Estamos de volta. Eu quero voltar deixando alguns avisos. Amanhã, na parte da manhã, a partir das 9 horas, Ceia do Senhor na Comunidade Genuína. Ceia do Senhor a partir das 9 horas da manhã. Esteja conosco se você quer participar, se você é um cristão, quer participar da ceia conosco, a partir das 9 horas, Rua Fernão Pompeu de Camargo, número 190, Pastor César estará pregando, então esteja conosco, Fernão Pompeu de Camargo 190, Jardim Leonor, a partir das 9 horas, Ceia do Senhor. Também um convite aos irmãos de Hortolândia, amanhã também no domingo, a partir das 19 horas, Zacarias Costa Camargo, 510, se eu não estiver enganado, mas faça a gentileza, entre no site comunidadegenuina.com, tem os endereços, a partir das 19 horas em Hortolândia. Estaremos lá em Hortolândia também, a partir das 19 horas. Esteja conosco. Pastor Marcos, Pastora Regina, esteja conosco lá. E em Sumaré, às 19h30, o Lucas aqui fazendo malabarismo, 560, desculpa, não é 510, Zacarias Costa Camargo 560. E Sumaré, por enquanto, em Sumaré, na rua Nicodemos Romualdo, obrigado Lucas, Nicodemos Romualdo 205, Parque Floreli, com o pastor Roger, com a Camila, o irmão Flávio, a partir das 19h30, rua Nicodemos Romualdo 205, Parque Floreli, em Sumaré. Por enquanto, é nesse endereço, Sumaré, estamos em reforma lá. O pessoal da igreja está em reforma para melhor atender os irmãos, porque agora virou realmente uma comunidade, uma igreja, e as reuniões vão começar a fazer todo domingo, mas nós passaremos o endereço. Então, são esses 3 convites que eu deixo. Amanhã, Ceia do Senhor, Fernão Pompeu de Camargo 190. Na segunda-feira, para quem está em Campinas, tem oração. Para quem gosta de oração, a partir das 20 horas, nós estaremos lá. E também no domingo, à tarde, 19 horas, em Hortolândia. Nicodemos Romualdo... Não, Zacarias, 560, no centro. E também em Sumaré. Certo, meus irmãos? Vamos para a palavra de Deus, porque o tempo voa e o tempo corre muito rápido.
Senhor, cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes. Hoje, meus irmãos, nós vivemos momentos dentro do Evangelho. Eu não me canso de falar, porque eu acho que nós temos que despertar realmente, não há outra possibilidade. Hoje nós vemos até um irmão da igreja, o nosso amigo Paulo Jaru, postou. As pessoas hoje, elas querem ser reconhecidas. Ela acha que se você não conseguir se relacionar com pessoas da maneira que todas as pessoas gostam de você, porque você não está conseguindo viver o Evangelho. São uns absurdos, né, meus irmãos? As pessoas colocam coisas que vão contra a própria palavra de Deus, né? Em Isaías 53, ele discorda de todas essas afirmações. Pelo contrário, ele fala que, pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nos não demos a sua pessoa importância alguma. Isaías 53:3. Com certeza, meu irmão, se você está pensando em popularidade, eu não aconselho o Evangelho. O cristianismo não é um bom negócio para quem quer popularidade. Não é um bom negócio. Não foi, entre aspas, aí um bom negócio para Jesus, para os apóstolos. Mas eu também concordo que hoje é um bom negócio. Para os apóstolos de hoje é um bom negócio, né? Para os bispos, para os pastores, para os profetas da prosperidade, é um bom negócio realmente. É um bom negócio. E eu iria comentar uma coisa, mas eu nem vou. O Espírito Santo me incomodou com isso, eu não vou falar. Mas dentro de algumas tragédias que ocorrem, o grande problema é o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem através disso. É uma tristeza muito grande como você vê o Evangelho banalizado a respeito de algumas coisas que vêm acontecendo, enfermidades e outras, né? Mas em uma próxima oportunidade, quem sabe, nós comentamos a respeito disso. A perfeição da ira de Deus. E eu quero trabalhar com um texto muito conhecido, um texto bem conhecido, que é João 3,16. A perfeição da ira de Deus. No João 3,16, que é se não o texto mais conhecido da Bíblia, acho que deve estar encostado agora com Mateus 7,1, né? Não julgueis para não ser julgados, mas ainda acho que João 3,16 ainda está à frente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pereça, a palavra em grego, apolume, destruir, condenar, entregar a miséria eterna no inferno. Entregar a miséria eterna no inferno. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Obviamente, não para julgar o mundo já está julgado, já está condenado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: o que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quer dizer, para que não sejam refutadas as suas obras, para que as suas obras não sejam expostas, trazer à luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aí nós vamos até o versículo 35 e 36. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. E hoje, dentro daquilo que eu falei, outras palavras, como já até comentei aqui um tempo atrás,
Quando um cantor famoso diz numa frase: a cruz não é a revelação do nosso pecado, é a revelação do nosso valor. Esses são os evangelhos que essas pessoas apresentam. A cruz não é a revelação do nosso pecado, é a revelação do nosso valor. É um absurdo, né? É uma falta de conhecimento bíblico total, né? Total. Ele não quer nem fazer graça, ele não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia. Então, nós temos que entender que não foi à toa que escolhi o Evangelho de João. Não foi à toa. Que é o capítulo, né? O capítulo do amor. É o cerne do Evangelho que se é pregado hoje. É o cerne dele. As pessoas usam e só falam do amor de Deus, como se o amor de Deus fosse tudo aquilo que nós temos que saber sobre Deus. Tudo aquilo que nós temos que saber sobre Deus. Nós vamos, se Deus assim permitir, tentar entender isso um pouco, né? Sabendo dentro daquilo que nós cantamos ou ouvimos, né? Ninguém entende Deus. Eu sei que esse assunto da ira de Deus não é abordado como deveria. Nós sabemos disso. Os profetas do Velho Testamento muitas vezes diziam aos seus ouvintes que as suas vidas ímpias provocavam o santo de Israel, provocavam Deus, e que estavam entesourando para si mesmos ira para o dia da ira, mais ira para o grande dia, o dia vindouro. E as condições do mundo hoje não são melhores do que eram naquela época. Nada se presta mais para despertar os indiferentes e fazer com que os crentes carnais sondem os seus corações do que alongar-nos sobre o fato de que Deus se ira todos os dias com os ímpios. Deus se ira todos os dias com os ímpios. Conforme diz Salmo 7, no versículo 11, eu li só uma parte, nós vamos trabalhar, nós vamos voltar a esse assunto. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E nós vimos o que o apóstolo João falou no versículo 36. Aqueles que não têm o filho permanecem sobre a ira de Deus. O que o apóstolo Paulo e o apóstolo João estão dizendo sobre o homem em pecado é que eles estão sobre a ira de Deus. É claro, o homem em pecado, ele não está debaixo do amor de Deus, ele está sob a ira de Deus. Deus é amor e nós vamos depois entrar e explicar isso. Eu preguei sobre o amor a pecadores há uns 2 sábados atrás, para que nós tenhamos a maturidade de entender isso, meu irmão. Para que nós não possamos ou não devemos confundir o amor de Deus com a ira de Deus sobre pecadores. Sobre pecadores. E então, obviamente, eu não quero entrar num debate se Deus ama pecadores, essas coisas. Não, meu irmão, essa fase eu já passei da minha vida. Graças a Deus eu já superei isso na minha vida. Então o homem em pecado, o que eles estão dizendo é o seguinte: o apóstolo Paulo e o apóstolo João, não o apóstolo João, não o Alexandre, que eles estão sobre a ira de Deus. Em outras palavras, Paulo fala do pecado e como o pecado afeta a posição do homem diante de Deus. Eles mostram que Deus dispensa e faz quanto ao homem nas condições de inimigo de Deus. O incrível que nos mostra essa palavra, que todos nós nascemos sob a ira de Deus, não sobre o amor de Deus, como algumas pessoas colocam, que todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, é o que a palavra diz, estão sobre a ira de Deus. E todos nós nascemos sobre a ira de Deus, inimigo de Deus, até conhecermos e virmos, recebermos, entre aspas, aceitar Jesus Cristo. O Salvador, nós lemos lá em João 3, ordenava a quantos o ouviam: temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo,
A esse temei. Lucas 12:5. Jesus está falando: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:11, o apóstolo Paulo dizia: sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens, ou convencemos os homens sobre esse temor, sobre a ira de Deus. A fidelidade da palavra exige que falemos tão claramente do inferno como do céu. Se somos honestos com a Escritura, não podemos falar de um omitindo o outro, como as pessoas fazem. Se você é honesto com a Escritura, você não pode falar de um omitindo o outro. Omitindo o outro, porque você quer ser bonzinho aos olhos das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Que você pode entender a história, ou melhor, que você não pode entender a história humana, a história do mundo, se rejeitar a grande doutrina da ira de Deus sobre o pecado. Mas se mesmo assim você rejeitar essa doutrina, nunca entenderá a graça de Deus, o amor de Deus, nem compreenderá jamais o Evangelho. Jamais. Quando você fala de um omitindo o outro, você não está passando a verdade às pessoas. Acima de tudo, nunca entenderá a cruz de Cristo, nunca. Impossível. Esta só pode compreender à luz do ensino bíblico no que se refere à ira de Deus sobre o pecado. Se nós não entendermos isso, meu irmão, não vale nada o Evangelho. Você fica nessa conversa fiada do Evangelho que as pessoas têm hoje, essas pregações de autoajuda. E por isso no versículo 18 do capítulo 3 de João, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Aborrece, quer dizer, a palavra aborrece ali é míssil, quer dizer, odiar, detestar. Todo aquele que pratica o mal detesta, odeia a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Nós já falamos, que não seja refutada, que não seja trazido à luz as trevas. Então, na verdade, nós podemos ir além e podemos afirmar que a ira de Deus, de acordo com o ensinamento bíblico, não é nada senão o outro lado do amor de Deus. O outro lado do amor de Deus. E o interessante, meus irmãos, se você pegar o capítulo 61 de Isaías, porque lá em Lucas 4, 18 e 21, Jesus abriu o rolo. E ele diz, Jesus recebe o rolo do livro de Isaías para ler e abre no que hoje conhecemos como, que está lá no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, todos. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vos acabaram de ouvir. Olha que interessante. Isso está em Lucas 4, 18 a 21. Tão importante quanto o que Jesus leu de Isaías é o que ele não leu. Pois após a frase proclamar o ano da graça do Senhor, vem e o dia da vingança do nosso Deus. Se você continuar lendo Isaías, no versículo 2, ele diz: e o dia da vingança do nosso Deus. O mesmo Jesus que um dia virá como juiz para derramar a sua ira sobre os que se opõem a ele, veio antes como Salvador. Ele anuncia o período da graça e não da ira de Deus. Mas existem condições para ser beneficiado. As boas novas são pregadas aos pobres, a liberdade proclamada aos cativos e a cura anunciada aos cegos. Para ser salvo, você deve reconhecer que é pobre, que você está preso e que você é cego. E interessante, meu irmão, que essa questão da liberdade que as pessoas falam hoje é uma liberdade falsa. A liberdade que as pessoas pregam do Evangelho hoje é uma liberdade que você pode fazer o que você quiser, que você não está preso a mais nada. E isso não é a verdade. A liberdade porque nós fomos libertos é porque
nós estávamos aprisionados nos nossos pecados. Nós estávamos sobre a ira de Deus, filhos da perdição. Nós estávamos cativos, éramos escravos do pecado. A salvação é oferecida por graça, mediante a fé. Portanto, se você acredita ter algo para pagar por ela, é porque se acha rico, meu irmão. A graça é algo que você não merece. E se você acha que alguma coisa que você faça, você é merecedor disso, é porque você se acha rico na condição de pagar. O preço pago pela redenção do pecador foi o sangue do próprio Filho de Deus. O que eu e você achamos que possuímos que poderia se equiparar ao valor do sangue de Cristo? Ricos confiam no que têm. Pobres dependem do que não têm e precisam receber. É assim que se recebe a salvação. E a cura para essa cegueira espiritual que Jesus anuncia, de que adianta isso se você acha que pode ver? É preciso reconhecer em trevas para desejar a luz de Cristo. Se você se considera pobre, cativo e cego, peça agora mesmo para Jesus lhe salvar. Esse é o princípio do Evangelho. Como diz em Isaías 61, no versículo 2 que eu disse, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Meu irmão, Jesus anunciou aquela primeira parte, no versículo 1, que ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. E no versículo 2, como lemos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Só choram quem se sente naquela condição. E as pessoas que estavam ali sentadas conheciam muito bem essa passagem da Bíblia e sabia que tinha continuidade. Muito diferente de nós. Muito diferente do que nós pregamos e vivemos hoje. Essa segunda parte, ela é omitida. E alguns dizem que é omitida porque Jesus não quis mais tocar nesse assunto. Continua lendo a Bíblia, meu irmão. Continua lendo o Novo Testamento, as palavras de Jesus. Você vê que não é isso que Jesus quis nos comunicar. Pelo contrário. Veremos um pouquinho mais para frente o quanto Jesus falou a respeito da ira, quanto Jesus falou a respeito do inferno. Então ele estava falando para pessoas que conheciam, ouviam da palavra, sabia dessa segunda parte. E ele falou: então, você que está chorando, então eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui mostrar para vocês que vocês não precisam passar por aquilo. Então Deus é um Deus de amor, porém é também e igualmente Deus de justiça e retidão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A ira não é nada mais, nada menos que a manifestação da indignação baseada na justiça. Porém, quando o seu amor é desdenhado e rejeitado, nada mais resta, senão a justiça, a retidão e a ira de Deus. No versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É por esta razão que eu fico tão preocupado com esta doutrina, meu irmão, de as pessoas omitirem isso. E se nós observarmos, essa doutrina se apresenta no Éden, no dilúvio, na Torre de Babel, em Sodoma, com Moisés, e até como eu li e nós vemos em João 3,16. Porque o pereça ali, o apolume, o destruir, o condenar, entregar a miséria eterna no inferno. É isso. E finalmente, a ira é manifestada na cruz do Calvário. Quando eu falei do amor há 2 semanas atrás, eu falei sobre a questão da ira de Deus, sobre a cruz do Calvário. Ao rejeitá-la, você rejeita todas as mais maravilhosas coisas de todo o Evangelho. De todo o Evangelho. Nós, infelizmente, vivemos a teologia do eu sinto muito. Do eu sinto muito.
Dizer eu sinto muito não resolve, meu irmão. Pense sobre isto desta maneira. Se a única coisa em que temos que crer é no amor de Deus, e se, como a maioria faz, o interpretamos como significando que não importa o que façamos, contanto que vamos a Deus e lhe digamos, eu sinto muito, Deus, e Ele nos perdoará, se isto é realmente verdadeiro, então por que seria necessária a encarnação? Se o amor de Deus é a única coisa que interessa, se isto resolve todos os problemas, se todo o universo, toda a humanidade vai para o céu porque Deus é amor, por que então o Filho de Deus veio a este mundo? Qual o objetivo? O povo de Israel recebera a mensagem sobre Deus como sendo amor. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, diz o salmista, então o Senhor me acolherá, Salmos 27:10. E os profetas estão repletos desse grande ensinamento. Então eu pergunto, se tão somente o amor de Deus é a doutrina na qual temos que crer, e se devemos rejeitar a ira de Deus, por que, afinal, o Filho de Deus deixou os lugares celestiais e veio nascer como um bebê? Por que viveu em absoluta e completa pobreza? Apesar da teologia da prosperidade dizer que não, né? Mas Jesus viveu em pobreza. Por que trabalhou com as próprias mãos como carpinteiro? Por que, acima de tudo, morreu naquela cruz? Se Deus não quis mostrar só o seu amor, e é só o amor que permitiu que seu filho morresse, Ele poderia havê-lo poupado. O próprio Jesus falou, se eu quisesse escapar, eu faria facilmente. Eu comandaria 12 legiões de anjos e eles me carregariam para o céu. Isso em Mateus 26:53. Mas não, ele se fez como nós para cumprir toda a justiça, conforme Mateus 3:15. Mas por que a cruz? Mas por que a cruz? Eu falei sobre isso no estudo passado. Se há uma explicação, é por causa da ira de Deus contra o pecado. E eu digo isto, meu irmão, com reverência. O amor de Deus não pode lidar apenas com o problema do pecado humano. Ele precisou da encarnação, e isto leva às maiores glórias do Evangelho. Aqui está, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4, de 4-5, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. E eu novamente cito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para quê, meu irmão? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele deu seu Filho? Para que aquele que nele crê não sofra condenação ao inferno eternamente. Só há uma explicação para a vinda do Filho de Deus ao mundo e para o fato de ele haver ido para a cruz, para que homens e mulheres não perecessem. Este é o Evangelho cristão. Esta é a manifestação do amor de Deus, que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar da sua própria ira sobre o pecado. É triste ver tantos cristãos professos que parecem considerar a ira de Deus como uma coisa pela qual eles precisam pedir desculpas. Quando vai falar sobre o terror do julgamento de Deus, pede desculpa em nome de Deus. Ou, pelo menos parece que gostariam que não existisse tal coisa, a tal doutrina não estivesse na Bíblia. Parece que tem ressentimento quanto à palavra ira. Alguns não fossem longe o bastante para admitir abertamente que a consideram uma mancha no caráter divino, estão longe de vê-la com bons olhos. Não gostam de pensar nisso e dificilmente ouvem mencionada em suas palavras, sem que surja em seus corações um ressentimento contra essa ideia. Ele já vai pregar pedindo desculpa. E mesmo dentre os mais sóbrios em sua maneira de julgar, muitos parecem imaginar que há na questão da ira de Deus uma severidade terrível demais para propiciar um tema para consideração proveitosa. As pessoas acham que isso não é proveitoso. Outros dão abrigo ao erro de pensar que a ira de Deus não é coerente com a sua bondade e assim procuram bani-la dos seus pensamentos.
e muito mais de suas pregações. Muitos há que fogem de visualizar a ira de Deus como se fossem intimados a ver alguma desonra no caráter de Deus, ou algum defeito no governo divino. Mas o que diz a Escritura sobre isso? Quando procuramos lê-las, vemos que Deus não fez tentativa alguma para ocultar a realidade de sua ira. Ele não se envergonha de dar a conhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Veja o que Deus disse em Deuteronômio 32, de 39 a 41. Eis o seu desafio. Vede agora que eu o sou. Eu mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape de minha mão. Porque levantei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada, reluzente, a travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Se nós fizermos um estudo na concordância da Bíblia, mostrará que há mais referência nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. E isso não tira o amor de Deus, porque Deus é santo. Ele odeia todo o pecado, e porque ele odeia todo o pecado, a sua ira inflama-se contra o ímpio, contra o pecador. Salmo 7, falei que voltaríamos. Versículo 11 diz, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias, ou a palavra ali no hebraico é zan, estar furiosamente indignado. Furiosamente indignado. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, e não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria se nele não houvesse a ira. As Escrituras mostram que a indiferença para com o pecado é uma desonra moral. E aquele que não odeia é um leproso moral. Se você não odeia o seu pecado, meu irmão, você não chegou ao arrependimento. E se é um sentimento que está em nós sobre odiar o pecado, com certeza também está em Deus, porque o Espírito Santo mostra e nos apresenta o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, se você não odeia o seu pecado, se você acha porque Deus não odeia o seu pecado, e você também com isso não tem que odiar o seu pecado, é por isso que nós temos tantos cristãos carnais como nós temos. O fato de você odiar o seu pecado é o que faz você todo dia ir aos joelhos se arrepender de ser um pecador que ofende a Deus como nós somos. O que acontece hoje em dia, as pessoas estão conformadas com o seu pecado. Elas não têm mais problema de chegar diante de Deus com os seus pecados, sem odiá-los, porque eles acreditam através de músicas gospels, através de pregações de autoajuda, que Deus não se importa com os pecados delas. Não se importa. Deus não se importa com os seus pecados e Deus vai te receber assim da mesma maneira. Isso é uma mentira, meu irmão. Isso é uma mentira. Eu deixo um trabalho para você ficar procurando na Bíblia. Não vou citar o texto, só para você ficar procurando. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Procura na sua Bíblia aí. Eu posso adiantar que está em João, mas dá uma procuradinha. Deus não ouve a pecadores. E isso é uma coisa que choca muitas as pessoas. Então, como poderia aquele que é a soma de todas as excelências, ou todas as excelências, olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria? E isso é uma total estupidez. Total estupidez. Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade? Paulo, em Romanos 11, 22, diz para com ele: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás
cortado. Que palavra dura. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para os que caíram, severidade. Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? Como pecado, como poderia? O inferno, meu irmão, o inferno, o Hades, o Guiena, o inferno. A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno como o céu é. Não somente não há imperfeição nenhuma em Deus, mas também não há nele perfeição que seja menos perfeita do que outra. E ontem, na sala de aula, o pastor Paulo Sérgio falou uma coisa muito interessante. Dentro da soberania de Deus, tudo nós acreditamos, né? E falamos que Deus pode tudo, todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E se eu falar para você que Deus não pode tudo, você pode agora do outro lado do raio falar assim: nossa, irmão, agora você apelou na heresia. Então, meu irmão, Deus, ele não pode ser mais perfeito do que ele já é. Ele não pode ser mais santo do que ele já é. Ele não pode ser mais amoroso do que ele já é. Porque nele está tudo isso, muito mais do que eu e você possamos imaginar e achar. Ele é perfeito em todos os seus atributos. Perfeito em todos os seus atributos. Para termos uma ideia, a maior parte das referências diretas do Novo Testamento sobre o inferno vem dos lábios de Jesus. Dos lábios de Jesus Cristo. O homem mais amoroso, com maior compaixão que pisou nessa terra. O maior. É dos lábios deles que vem. Sobre quem mais falou do inferno na Bíblia. E se encontra predominantemente nos evangelhos, nos sinóticos. E a palavra sinóticos usada para designar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vem da língua grega com significado de a mesma ótica, o mesmo olhar. Então nós podemos no mesmo olhar ler os textos dos 3 evangelhos. Isto é, podemos colocar os evangelhos em 3 colunas e perceber as semelhanças ou diferenças do texto. Então não há como evitar a conclusão de que Jesus aceitava firmemente que havia uma contraparte do céu para os condenados diante de Deus. Se for dada às palavras de Jesus o valor objetivo nelas, transparente, o inferno é uma terrificante realidade. Infelizmente, o inferno é uma terrificante realidade. Infelizmente, para aqueles que irão perecer. Aqueles que irão perecer. O apoio mais forte dado à doutrina da punição eterna está no ensino de Cristo. Cristo não poderia ter advertido aos homens com tanta frequência e com severidade como fez sobre o fogo que nunca se apaga e o bicho que não morre, se não soubesse que não há perigo futuro que possa plenamente corresponder-lhes. E quem melhor que Jesus para nos falar a respeito disso? Aquele que conhece todas as coisas. O que eu falar para você de inferno, o que outras pessoas falarem de punição, de ira de Deus, nem se pode chegar perto daquilo que o próprio Cristo, aquele que conhece, está falando. Jesus Cristo é responsável pela doutrina da punição eterna. Ele é o ser contra quem todos os oponentes desse ensinamento teológico entram em conflito, é contra Jesus. Cada vez que as pessoas omitem isso, não é contra mim ou contra outra pessoa que prega o evangelho de uma forma completa, não omitindo outros fatos, é contra o próprio Jesus Cristo. Se não houvesse a necessidade de se falar sobre isso, não estaria escrito na Bíblia. Então, essas pessoas que vão contra essa doutrina, esse ensinamento, elas vão contra o próprio ensinamento de Jesus. Jesus usa mais figuras que ninguém. Ele faz 18 referências ao juízo final e ao inferno. 4 somente contém figuras num grau significativo ou amplo. Estão em Mateus 8:12, 13:36 ao 43, Marcos 9:43 ao 48 e Lucas 16:19 a 31.
Esta última é uma passagem excepcional e crucial, que é Lázaro e o rico. Mateus 13, 36, 43 é a explicação que o Senhor Jesus dá aos discípulos da parábola do trigo e o joio. Marcos 9, 43, 48, ele considera tão sério e grave que nós a chamamos de teologia da amputação. Olha, ele diz o seguinte: quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Por que Jesus fez essa referência? Naquela época, meu irmão, não existia anestesia, não. Nós sabemos que se a pessoa perdesse um membro, alguma coisa, você tinha que cortar, porque senão aquela infecção pegava o corpo todo e a pessoa morria. E nós chamamos da teologia da amputação. Se aquilo está levando você ao inferno, é o que Jesus está nos mostrando. Corta e lança fora. Eu não sei o que está te levando ao inferno. Qual que é o pecado que você tem cuidado dele com tanto carinho que você não pode arrancar ele fora? É a pornografia, meu irmão? Arranca fora. É o computador? Arranca fora, meu irmão. É a televisão? Tira fora. Não sei o que é. Arranca, meu irmão. Corta. Para que isso não contamine todo o seu corpo. É isso que Jesus está falando. A preocupação de quão amoroso é Jesus. Não querendo que, como diz o apóstolo Pedro, nenhum se perca. Então o que vemos? A ira de Deus é a sua eterna aversão por toda injustiça. É o desprazer, é a indignação da divina equidade contra o mal. O que é a equidade? É a característica de algo ou de alguém que revela senso de justiça total. Senso de justiça total. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é a rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Inviolável. Faltam 3 minutos para terminar o programa. Eu vou parar por aqui. Eu não vou comer esse estudo, pular. Eu quero voltar sábado, se assim o Senhor permitir, e terminar. Eu gostaria que nós seguíssemos isso ao pé, para nós entendermos, para nós não confundirmos o amor com a ira e achar que porque Deus se ira, Deus não ama. E isso não é a realidade. Outra tarefinha para casa é ler Hebreus 12, né? Mas se assim Deus permitir, nós voltaremos no sábado, damos continuidade a isso. Enquanto a isso, eu vou pedir pro Lucas tocar um louvor, e o louvor que o Lucas quiser, que eu nem tinha falado para ele isso, então o que ele quiser. E nós voltamos para nos despedir, e se Deus quiser, nós terminamos esse estudo no próximo sábado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, acima de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. E isso é o que nos move em direção a Ele. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Quero mandar um abraço ao meu irmão e à minha irmã, ao meu irmão e à sua esposa, ao meu irmão Sebastião Filho, Antico, né? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, meus irmãos. Eu acho que eu estarei pregando aí em agosto, né, na Presbiteriana em Limeira, se o pessoal não desistir ainda, né? Tô brincando, meu irmão. Se assim Deus permitir, estaremos lá em agosto pregando aí na Presbiteriana. E obrigado pelo carinho, viu, Sebastião? A você e a sua esposa, que sempre demonstrou muito carinho e respeito por aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Muito obrigado. E obrigados a todos os ouvintes. Alguns não gostam, mas como eu falei, meu irmão, eu não fiz um curso de popularidade, infelizmente. Mas obrigado ao carinho de todos. Obrigado. Obrigado realmente pelo carinho de todos. Nem sou merecedor daquilo que Deus tem feito na minha vida. Não sou merecedor mesmo. É pela sua infinita misericórdia e bondade. Eu nem sei por que Ele está fazendo isso. Eu nem sei por que Ele está fazendo isso. Mas que Ele seja honrado e glorificado acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E eu reforço o convite, então, amanhã, ceia do Senhor, a partir das 9 horas da manhã, Rua Fernão Pompeu de Camargo, 190, Jardim Leonor, próximo ao batalhão da João Jorge, da batalhão da Polícia Militar da João Jorge. Esteja conosco. E também, à noite, a partir das 19 horas, em Hortolândia. Zacarias Costa Camargo, 560. Zacarias Costa Camargo, 560, a partir das 19 horas, estaremos lá, junto com o pastor Marcos. Esteja lá, não fique em casa, tá ok? Muito obrigado pelo seu carinho, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta no próximo sábado, para a honra e glória sempre do teu nome, do nome que está sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo. Fique com Deus. Purifica as minhas vestes. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.